E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe e hoje nós estamos aqui reunidas nesse espaço para falar sobre esporte, mulheres e tudo que engloba esse mundo que nós amamos tanto. A gente criou o espaço do Se Liga Nelas para fomentar mesmo não só o triatlon, mas todas as modalidades, incentivar mulheres e também chamar pessoas inspiradoras e que têm história nesse mundo aí do movimento, histórias especiais. E a gente tá muito animado com esse espaço, com essa oportunidade. E bora lá, né? É isso aí. Eu sou a Lu Rinaldi. Antes de começar a falar um pouco do Se Liga Nelas, eu queria primeiro agradecer os nossos apoiadores, que são o Mobility Recovery, o Sub8 e o Movimento Abaixada. Então, eles estão com a gente nesse projeto e o Se Liga Nelas começou com a ideia de trazer... Começou primeiro com a minha história, eu sou triatleta, fiz esporte minha vida inteira e aí, quando eu comecei a fazer o triatlon, eu tinha uma sensação, assim, de que as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, assim, que o triatlon naquela época não era muito conhecido, não tinha muita gente fazendo triatlon. E começaram a olhar para mim com assim, poxa, se ela faz, eu também consigo fazer. Porque antes quem fazia era a Ironman, era a Dedé, que é uma menina que faz há 30 anos, né, o triatlon. E aí, de repente, do nada, uma menina que não tinha assim, um histórico de super atleta começa a fazer o triatlon e isso começou a chamar atenção. Então, eu resolvi fazer o Se Liga Nelas, trazer mulheres para mostrar que é possível. Então, é possível não só fazer o triatlon, como é possível você conciliar uma vida de trabalho, família e esporte ao mesmo tempo. Então, com isso, eu comecei sempre a ter mulheres transitando e a gente tenta mostrar na página essas mulheres e trazer essas histórias e é isso que a gente quer fazer com o podcast. Boa. E aí, falando um pouquinho de mim, eu sempre gostei de praticar esporte, fiz natação, comecei a correr para emagrecer, né? Aquela famosa no finalzinho da escola. E eu me tornei jornalista, né? Fiz minha faculdade. E aí eu caí no mundo do esporte, porque eu já corria. Comecei a trabalhar num portal esportivo. Comecei a conhecer o esporte. Até que um dia eu tive a oportunidade de ir cobrir o Ironman Floripa. E surtei, pirei. Achei aquilo a coisa mais incrível do mundo e mais doido do mundo. E falei, eu vou fazer triatlon um dia. Isso foi em 2015, 10 anos. 10 não, né? Porque eu comecei a fazer triatlon em 2020. E comecei a correr, natação. E aí eu consegui comprar minha bike, virei triatleta. E já fiz algumas provas. Recentemente eu fiz o 70.3 Brasília. Você não falou, mas você fez o 70.3 São Paulo. E vai fazer de novo, meninas. Vou. E aí eu pirei, enfim. O triatlon é viciante, né? Eu acho que a gente começa fazendo 2 treinos, quase morrendo. Depois, se você treinar uma vez, se você tem dia off, você já fica, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí é isso, eu conheci a Lu, né? A gente se conectou por meio do triatlon. E conheci o Se Liga Nelas e hoje estamos nessa parceria aí, começando um novo projeto do nosso podcast e convidando pessoas especiais que fazem parte desse nosso mundo. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Samantha, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. A Sá é triatleta, hoje ela trabalha com o e-commerce, ela é yogi e é mãe. Então, uma mulher forte, poderosa. A gente quis chamar a Samantha aqui, porque a gente tem discutido em off muitas questões, né, Sá? Exatamente. E aí, a Sá é a nossa primeira convidada aqui do podcast. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho de você. Bom, tô há 4 anos no triatlon, né? Foi pós-pandemia. Eu comecei a correr, aí me convidaram. A Ju Pérez me convidou. Vamos lá, conhecer o pessoal. Aí comecei a ver bike. E aí eu comprei uma bike escondida do meu ex-marido. Fiquei uma semana, um mês praticamente lá. Pra contar pra ele, olha, é o seguinte, vou começar a pedalar às 4 da manhã. Mas como você escondeu a bike? Deixei escondidinha assim numa varanda. Eu lembro que no começo você mandava foto e falava, minha bike tá aqui escondidinha. Como assim? Mas aí você ainda não tinha saído pra pedalar? Não tinha. Só tava lá. Aí você tinha me oferecido, lembra? Aquela bike que você tinha, a sua primeira bike? Sim.
Aí comprei, surgiu a oportunidade de comprar do meu tamanho, porque tem isso também que a gente, quando entra, não sabe de nada, de relógio, de pace, de tênis, de equipamento, não sabe de nada. Acho que a gente vai descobrindo ao longo da vida inteira, né? Porque tem umas coisas que me falam, eu falo, Até hoje, que né? é isso que você tá falando? E aí você deixa de comprar uma bolsa, uma maquiagem, porque você tá pensando tudo em prol do esporte. E aí, comprei a bike e comecei a pedalar. Foi onde aconteceu várias coisas dentro do meu casamento, porque ele começou a questionar, né? Ah, você tá cansada, você tem que dormir cedo, você tem que acordar às 3h pouca da manhã pra ir e tudo. E uma questão que a gente sempre fala também, né? Sobre os filhos, que né, a gente tá aqui numa semana do Dia das Mães, né? E aí, foi isso. A criança começou também a dar uma surtada. Exigir da mãe, né? Mas exigida porque você chega cansada e aí você tem que cumprir com todo o seu papel, né? Na época, né, eu estava casada, era ser esposa, ser a companheira, ser a mãe. E a gente vai nessa caminhada aí que você também tem. A Cris teve agora um exemplo muito bonito, né? Do 70.3 dela em Brasília. Que teve toda a família toda acompanhou. Toda a família. Foi muito bonito. Ela alugou um apartamento e tava todo mundo... Eu levei todo mundo pra Brasília. Aí, quem vai com você? Seu namorado? Até o meu namorado. Eu falei assim, amor, pra Brasília? Ele, não, tá bom, vamos. Aí, eu virei pra ele um dia assim e falei, eu te falei que vai minha mãe, minha avó, minha tia, ele... tá bom, claro. E enfiei todo mundo no apartamento. E é um apoio diferente, né, da Sim. Família. Que nem a Lu também, lá que eu fui assistir ela na USP. Eu acho que quando a gente começa, é difícil a gente... A família embarcar, né? Não é imediato a família embarcar. Eu acho assim, por exemplo, eu tive muita sorte porque meu marido sempre foi também esportista. Então, ele Obrigada, também... Vicentinho. Então, ele sempre ajuda... Então, ele que me ajudava a comprar a bike, a escolher a bike. Então, ele sempre gostou muito disso. Então, quando eu comecei, ele sempre me incentivou a fazer. E aí, isso facilita, obviamente, muito as coisas. E quando o teu marido, teu parceiro te ajuda, Exatamente. ele sempre me ajudou em casa em tudo. Então, assim, ele aliviou todo o lado... Né, que a gente sabe que... Da pressão, dos treinos, exatamente. Dos horários. Assim, só de você não ter pressão para treinar já é uma maravilha, né? Então, eu acho que isso foi muito bom. O filho é um desafio, mas eu acho que se você organizar e se você tiver uma rede de apoio ali, a gente tem visto, né, nesses últimos tempos com o Dia das Mães, com a proximidade do Dia das Mães, muitas mães falando, né? A gente até conversou sobre isso já bastante. Como é difícil, né, você conciliar tudo. Mas, muitas mães se sentem, assim... Poxa, eu vou deixar meu filho para ir treinar, para pensar em mim, sabe? Ontem eu vi a gente fez o treino do Paulo e tinha uma criança na escada enquanto a mãe estava fazendo crossfit. Com o uniforme da escola, tudo. Então, assim, não dá para julgar, porque é complicado. Às vezes é só o horário que ela tem. É o único momento que ela tem. É o único momento que ela tem ali. E não tem com quem deixar o filho. Não tem com quem deixar, que nem minha família também não é daqui da Baixada, né? Que nem um dia ou outro que eu preciso, ou ir pra estrada, ou fazer as corridas. A minha filha é 2 quadras a escola. O que eu fiz? Coloquei uma tag na mochila dela. Onde eu vou, fico ali no celular olhando. Chegou, tá tudo bem. Então, e teve dias também de eu não poder ir. Mamãe, fica comigo. Eu fico pensando muito nisso, né? A gente comentou que eu não sou mãe ainda, né? Mas tô com 31 anos e eu penso nisso. Eu tenho vontade de ser mãe. Só que é aquela coisa, é sobre... Eu acho que a gente até... Quem não é mãe é até, de certa forma, um pouco egoísta, né? Porque quando você é mãe, você se doa por inteiro, né? Porque é uma coisa, assim, natural, né? Pra maioria das mães. E eu fico pensando... Gente, já é difícil administrar o triatlon na vida, no trabalho, na rotina, no relacionamento, na família. Fico pensando, imagina você ter, né, uma criança, porque os filhos de vocês já são maiores. E aí eu queria até perguntar pra vocês, assim, como que... vocês ainda não acho que não praticavam triatlon, né, quando eles eram pequenos. A Sai eu sei que não. Mas como que é administrar, assim, o esporte que vocês praticavam? Como que vocês fizeram, assim? Porque o mundo muda, né? Vira outro mundo quando você tem um filho, né? Como que vocês enxergam isso? O triatlon, eu comecei quando o Vicente... o meu filho tinha 7 anos. Tá. 7 para 8 anos. A Carla 6. Então era relativamente pequeno. Mas assim, a minha vida toda antes de adolescência foi praticando esporte, né?
E aí eu parei, quer dizer, parei na gravidez não. A gravidez, pra você ter uma ideia, eu treinei até o dia... De barrigão. De Que barrigão, legal. até um dia antes dele nascer. Então, fazia muito parte da minha rotina. Sim. Não fazia parte da minha rotina o triatlon, né? Que veio depois. Mas eu acho que foi aos poucos. Eu acho que também não adianta a mulher chegar e falar assim, não, eu vou... Né, a mulher que não faz nada, falar, eu vou começar e vou fazer triatlon. É difícil, realmente, porque a gente sabe a logística que é para fazer triatlon. Mesmo que você não tenha filho, que você só trabalhe, é desafiador, né? Para você equilibrar os pratinhos ali e fazer a tua agenda. Com filho a coisa se torna mais desafiadora ainda. Mas eu acho que dá sim para você dedicar meia hora do teu tempo para você, entendeu? 1 hora do teu tempo no dia para você, sim. Porque é isso que tem... É assim que você começa, né? É assim que você começa a voltar pro esporte, voltar a se gostar. Porque quando você sai da maternidade, Samantha sabe disso. Eu fiquei 2 anos sem treinar. É horrível, gente. A gente se sente assim... Você... Tudo vai embora. A placenta vai a autoestima, vai tudo. Porque do nada ali. você é a coisa mais importante. Porque você tá grávida, Exatamente, você tá carregando... Você é o máximo. Você é a deusa. Aí do nada a criança nasce, todo mundo só olha pra criança e a mãe... Tem que não só fácil. ceder, né? Ceder. Eu entrava dentro do banheiro e chorava sozinha. A parte ruim ninguém conta. Sim. É verdade. Eu fiquei também... Eu tinha essa sensação também. O meu marido chegava em casa e falava assim, a sensação que eu tenho é que eu só falo quantas vezes meu filho fez cocô, o que ele comeu, se ele arrotou, se ele dormiu. Fala, eu não tenho... muito intenso, porque né? você tá acostumada antes a ser atleta, né? Entre aspas, esportista, mulher... profissional, você tem várias facetas tuas, né? Esposa, namorada, né? Você é aquela, você tem aquela, o que você é. E de uma hora para outra, você deixa de ser tudo aquilo que você era e você é mãe. Ponto. Às vezes dormir 3h30. Pra você e pro mundo, né? Para você ir para o mundo. Sim. Então, assim, e por isso que eu falo, e eu sempre falo para mães novas, assim, tentem encontrar um tempo para vocês. É importante. Porque é nesse tempo para você que você consegue voltar a se encontrar como mulher. Sim. E voltar a poder cuidar. Porque como é que você cuida de alguém se você não tá bem? Entendeu? Não tem como. Não existe, né? A cabeça tem que estar boa. Tem que estar boa. E aí, né, a Sá deu um depoimento lá no Se Liga Nelas, no nosso perfil no Insta, sobre isso, sobre o Dia das Mães. E a gente tava comentando que foi polêmico, né? Porque ela foi super realista, assim. Ela tem a Carla, a filha dela. E a Carla, que a gente tem aquele papo de... Ai, que bonito, a mãe que treina. E o filho vai querer também praticar um esporte. E aí a Samantha falou que não é bem assim. Como é que é essa história, essa fase? Vamos chamar de fase. Vai que ela gosta daqui a pouco também. Já tentei levar. Acho que eu até te mandei uma foto dela nas férias pra correr. Já levei ela pra tentar treinar lá com o Paulo no estúdio e tal, enfim. Ela fala, eu odeio o triatlo. Você vai correr de novo. Você vai pedalar de novo. Então, porque ela vê isso como se fosse uma coisa que eu dei muito atenção. Tá roubando o tempo, Tá roubando o tempo dela. Não é verdade. Foi até que eu comentei lá que eu cheguei de uma prova... de uma distância olímpica, eu não consegui nem tirar o decalque do braço, porque eu quero ir pro cinema, que tá tendo a promoção, disso e daquilo, e eu super cansado, porque você só quer chegar e deitar, você quer ficar meia hora, nem que for meia hora, quieta, parada depois do banho. Eu não tive essa oportunidade. Ou quando não, você sai pra correr, você vem aqui, ó, no relógio. Notificação, né? Notificação. Aqui eu já começo a te dar nervoso. Você já pensa o que aconteceu, será que eu vou ter que parar a corrida? Quantas vezes eu tive que pausar e não era nada? Né, para chamar atenção, aquela birrinha. Mas pretendo futuramente, minha filha não sabe pedalar aos 11 anos. Não sabe, tá? Não sabe. Tem que contar. Tá aí o desafio, quem quiser ensinar. Tá aí o desafio. Então, é sobre isso também, né? Ela gosta de outras coisas, que eu comentei sobre o teatro, né? Então, eu apoio naquilo que ela gosta. E eu também, em contrapartida, lembra que você até falou. E como você lida com isso? Qual é o ponto da gente chegar e ter essa conversa dentro de casa com os filhos, né? Sim. Né? Em que momento? Um sedentarismo, ou uma alimentação que ela vê equilibrada em casa, né? Aí ela vê um troféu, ela acha legal o troféu, a medalha. Sim, é aí que eu acho que você pode começar a pegar ela. Onde a gente né, tem que fazer esse trabalho. Sim. Mas não é fácil. É difícil. E com a yoga, ela também... Também não gosta.
Então o problema dela não é o triatlo. É a mamãe. Não é. É a mãe dando atenção para qualquer outra coisa que não seja veio, ela. A gente estava aqui conversando, o yoga veio através de uma lesão que eu tive. Eu ia fazer a meia maratona em Floripa. Fui lá, só peguei o kitzinho e chorei, porque eu estava lesionada, não pude correr. Nesse meio tempo, eu não podia fazer vários tipos de coisas com impacto. E foi aí onde eu iniciei o yoga. E o yoga é mais uma modalidade. Sim. Que tem sido muito proveitoso na minha vida, muito enriquecedor. E você foi realmente a fundo, né? Que você foi estudar, você foi... Sim, estive na Índia, tudo. Nossa, isso dá outro Corri na podcast, Índia, né? fui numa academia na Índia. Nossa, imagina o caos. Ô, Lu, e aí falando de você pro Vicente, né? E ele é um atleta hoje, né? Sempre Ele é um foi atleta. assim, ele sempre curtiu. Como que foi a sua experiência do seu filho? Então, ele gostava de futebol. Então, pequenininho, ele jogava futebol. E a gente sempre teve um combinado em casa que ele podia fazer qualquer coisa. Ele tinha que sempre estar em algum esporte. Ele não precisava fazer o esporte que eu determinasse. Você vai fazer natação porque faz bem. Não. Você escolhe o que você quer fazer. Então, durante muito tempo, ele jogou futebol, quase que a infância inteira. Aí, depois se interessou por basquete. Aí, agora, ele tá... já há algum tempo, ele já tá no jiu-jitsu. Começou com... tá na musculação. Agora, tá começando, né, Quantos a ganhar anos ele tem corpo. agora? Vai fazer 18. Um homem. Então, tá começando a ganhar corpo e tal. Então, tá gostando da musculação. Pegou gosto na musculação e se encontrou no jiu-jitsu, que também foi uma outra... assim, o que eu acho legal do esporte é isso. Ele viu a vida inteira, ele teve exemplos dentro do esporte, né? Então, assim, nunca fui nenhuma atleta campeã, mas ele via que o esforço, a determinação, né? De se acordar todo dia de manhã, a gente sabe disso, não é fácil você acordar 4 horas da manhã para ir treinar. Então, acho que são exemplos, são lições que a gente deixa para eles, né? E eu acho que a Carlinha vai chegar nesse momento de ver e reconhecer, né, esse esforço. Vai chegar sim, com certeza. E ele agora na luta, né, na arte marcial, no jiu-jitsu, ele tem encontrado outras lições que assim, também de disciplina, de respeito, de coisas que o esporte traz. E né? outra coisa, gente, não tem lugar melhor pro filho da gente estar do que no esporte. Porque enquanto tá no esporte, não tá metido com outras coisas, entendeu? Então, assim... A melhor coisa que a gente fez em casa foi manter sempre ele no caminho do esporte para tentar evitar que tivesse outras ideias erradas. Outro caminho, né? Não, como eu falei, eu não sou mãe, né? Mas eu também tenho uma história muito legal, que é da minha mãe. Sempre me incentivou também, sempre me colocou no esporte. Ela mais escolhia, viu, o que eu tinha que fazer. Ela não era tanto assim, de você faz o que você quiser. Não, ela, vai nadar sim, vai aprender a nadar, não pode Mas se afogar. hoje você agradece ela, porque no Iron você foi super bem. 1000 agradecimentos. Mas quando foi pra virar atleta lá, na criança, né, que eles começam a botar você em competição, surtei. Não, falei, não, ele deu uma de Carla. Falei, não. Aí parei de nadar também, mas tive minha base. Eu lembro que minha mãe me colocou no balé, gente. Eu falei, balé, delicada do jeito que sou. Vôlei, umas coisas assim, mas vai ser de tudo. Mas a questão é que, assim, a minha mãe teve um câncer, né, na cervical e enfim, muito sério e perdeu alguns movimentos mas sempre esteve comigo, né? A gente teve uma fase bem difícil, uma fase parada, a gente morava em São Paulo, mas sempre ali, correndo, né? Nunca parei. E aí, quando a gente voltou para Santos durante a pandemia, né? Que mudou a nossa logística de vida, acabou que eu comecei a nadar, comecei a fazer triatlon. E me apaixonei, né? Eu nado no Brasil Futebol Clube com o Thiago, ele é um professor incrível. E aí eu falei um dia pra minha mãe, por que você não vai lá nadar comigo, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa, né? Foi o efeito contrário, assim. Eu falei, mãe, vamos se movimentar? Porque realmente a minha mãe tem essa pouca mobilidade pra caminhar, então ela tem que fazer uma coisa mais sem impacto, né? Até porque ela também não gosta de correr, já correu, eu não gosto. Ela é ao contrário de mim. E aí ela foi pra natação e fez travessias de águas abertas, né, comigo. Nossa, foi muito especial, assim, a gente nadou juntas. Ela fazendo 1.500 metros, uma pessoa que teve um câncer... Não, foi muito emocionante, né? Uma pessoa que teve um câncer de coluna. E, assim, é muito bom porque se tornou um momento nosso, né? Eu adoro ir nadar e eu adoro porque eu vou com ela. A gente nada praticamente todos os dias na mesma raia. Então, ela no tempo dela, eu no meu...
E assim, no início, ela não nadava 500 metros, ela nadava 25, voltava andando. Hoje a minha mãe nada todo dia, de terça a sexta, 1.500, 1.800 metros. É um momento de conexão, conexão entre vocês. Então, assim, eu com 31 anos, e a minha mãe sempre fala, né? Ela brinca assim, antes eu levava ela pra nadar, hoje ela me leva pra nadar. Sim, olha só. Legal, muito então a lindo gente tem essa história que é muito especial, né? A gente se conectou num esporte juntas, que ela me ensinou e hoje eu tô com ela, né? Então, acho que tanto, lógico, o seu filho já agora maior, né? A Carlinha na idade dela, mas eu acho que são fases, né? Eu tô numa fase de admirar minha mãe, amar ela mais que tudo, porque quando era adolescente a gente é meio nem aí, quando é criança, se descobrindo como pessoa, né? Mas eu olho pra minha mãe, se eu pudesse, eu levar minha mãe na bolsinha, em todo lugar que eu vou, eu quero, mãe, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, eu acho isso legal, né? Ela me incentivou a fazer o esporte e graças a ela, hoje, eu sou quem eu sou. E ela, graças a mim, também tem voltou um essa esporte, troca, né? E ela ama o esporte, né? Porque ama. ela, assim, independente da natação, você vê que ela tá sempre querendo ver, né? Querendo fazer, experimentar alguma coisa nova. Eu falei pra ela assim, mãe, eu vou correr os 10 quilômetros. Ela, filha? Ela falou, eu vou ter que ficar lá gritando, né? Então, no dia eu falei, mãe, mas é muito rápido, sabe? Eu vou passar, 30 segundos. Ela, mas eu gosto de torcer pelas pessoas, não sei o quê. Aí, eu vou trabalhar num evento esse fim de semana. Ela, não, filha, eu vou lá, eu gosto de ir ver as pessoas. Então, assim, acaba dando vida, né? Sim, mesmo total. pra quem não tá praticando o triatlon, no nosso caso, você vai ver uma prova, é irado você torcer, né? A gente se conectar, assim, com as pessoas. Até chora, né? Nossa, é muito emocionante. Não, agora, recente, teve o 70.3 Brasília que a Cris fez. Sim. Imagina, a gente via no aplicativo ali como é que elas estavam indo. Eu mandei mensagem pra você, eu lembro quando eu acabei, acho que a primeira mensagem que eu vi foi a sua e você. Eu tava muito orgulhosa, não sei o quê. E tipo assim, você fala, cara, a gente se conectou de uma forma, né? Que aí eu queria já puxar o papo, assim, fugir um pouco da mãe e filho, mas essa questão das mulheres, né? Que é uma coisa que a gente tava falando, que das dificuldades e tal, mas eu queria falar antes dessa conexão que cria entre a gente, né? Porque é um esporte, o triatlon, e a maioria deles é um esporte muito masculino. Mas a gente se encontra em turmas. Hoje a Samantha tava correndo com outras 5 meninas, 5 horas da manhã. Mesmo com as dificuldades, a gente consegue, né? Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância dessas mulheres no esporte, desse número tá crescendo, assim. Eu acho que quando a gente que usa rede social, né, que posta treino, que fala de esporte e tal, a gente escuta muitas pessoas falarem assim, às vezes você não tem ideia que um treino teu que você posta tá incentivando outras pessoas, né? E é verdade, a gente vê isso. E esse grupo de amigas que a gente tem, que a gente vai formando, né, dentro do esporte, também nos incentivam. Sim. Então, assim, não é só você que tá ali postando que incentiva. É um bom dia que a Cris dá, fala, vamos correr, chamar amanhã, vamos pedalar, que horas a gente se encontra. A Samantha já acordou, né? Sim, vamos lá. Às vezes é assim, se você tava com um pouco de preguiça, ou se você tava um pouco cansada da semana, ou você tá, né, alguma coisa que te desanima, que não tá muito bem, você fala assim, não vou. Mas aí você vê que aquele grupo de mulheres tá indo, você fala, não, eu também vou, eu vou fazer um esforço e vou, né? A gente sempre ainda brinca, né? Não, vamos. Às vezes a Cris já tá pronta lá com as trancinhas dela. Eu tenho que correr aqui, eu tenho que ir. Hoje mesmo, né? Você foi correr com as meninas, até com o Glaucer acompanhando ali, né? Uma energia diferente. Você falou lá no grupo, né? Porque era um horário mais cedo, então quem tem compromisso às 7, que a maioria já tem que estar despachado, eu consegui, adiantar muito o meu dia hoje. A vida flui, assim, né? E aí a gente estava até comentando sobre a segurança também, né? Sim. Dessa parte onde a gente precisa sair de madrugada. O Glaucer deu esse suporte, né? Pra gente ir nesse horário. Mas é difícil sair pra pedalar, né? Não, pra pedalar principalmente. Pedalar é uma coisa que, assim, a gente ainda é muito... A gente tava falando... Assim, você precisa sair com homens pra pedalar. Tem. Sim. Porque não tem jeito. Você vai sozinho. No máximo aqui na cidade a gente já conseguiu fazer aqui na isso, cidade a gente faz ainda pedal só a gente, né? Mas assim, ir pra estrada sozinha, só mulheres, eu não sei. Assim, se não vai uma moto de apoio, um carro, alguém, né? Mesmo que não tenha
outros colegas Porque com pedalando. eles já acontecem, imagina, né? Sim, com eles já acontece Já acontece. as coisas, imagina a gente sozinho. Então, assim, a gente fica muito exposta, né? Então, Muito. assim, ter o grupo de mulheres, ter outras mulheres dando apoio sempre é muito importante. Tanto na parte do incentivo, quanto segurança e tudo mais, né? E eu acho que não só nem essa questão da segurança, né? Mas também da gente estar ali juntas e uma incentivando a outra, porque os ritmos também são um pouco diferentes, né? Sim, sim. E aí eu acho que que nem eu falei pra Sá, vai pra estrada da manhã? Vou, pô, já tô mais tranquila, a gente vai pedalar juntas, independente do que acontecer. Ali a gente tem sabe uma... que tem alguém que vai ficar contigo, Tem né? uma Que não menina vai, pra dar um que é mais ou gás, menos né? o mesmo ritmo que você é. Isso é importante. E aí, o que eu enxergo, assim, que além dessa questão das mulheres, tem toda essa pressão da vida da mulher mesmo, né? De ter que chegar... enquanto os homens não têm tanto isso de... preciso chegar, preciso fazer o almoço, preciso cuidar. Não são todos, claro, não dá pra generalizar. Mas a mulher tem isso, né? Você fica com aquilo na cabeça. Como será que minha filha tá? Eu acho que existe muito isso, assim. Como que vocês veem essa questão de pressão mesmo? Eu não posso falar porque eu não cozinho nada. A Samanta que é Não sei, eu já não digo cuida nem de só tudo na cozinhar, casa mas dela. da Mas às vezes eu presença tenho ali, que né? deixar já alguma coisa esquema no montado. esquema A gente montado. saindo do riacho, você pedindo a comida pra Carla ali, pra ela almoçar, pra ela como almoçar. tá. Então tem que ter essa preocupação. Mas vocês acreditam que esse tipo de questão afasta um pouco as mulheres, assim? Porque, lógico, dá um medinho também de prestada e tal. Eu entendo, né? A gente tem esse medo, mas de responsabilidade mesmo, né? Pô, eu não tenho tempo, tenho que fazer as minhas tarefas de casa. Não posso chegar a hora que for. Eu tenho Porque a mais gente ou se menos um horário ok responsabiliza, pra né? chegar, né? Do treino. Eu sinto que eu me responsabilizo muito mais, assim, como mulher, porque eu acho que é uma coisa até natural, né? A gente é assim. Não sei se vocês enxergam. Por exemplo, se dessa você forma. vai no treino do Riacho, um treino no Riacho que é um treino mais longo, você tá treinando pro 70.3, aquele treino longo que você fez lá, que hora você saiu de lá? Eu acabei 1h da tarde. Então, você acaba 1h da tarde, Até vai chegar em Santos casa. 2 horas, se você tem filho, entendeu? Ainda que o filho seja já, né, maior, Maiorzinho, ou você assim, tem o namorado ou alguém te esperando. Você fica E preocupada, aí aquilo né? começa a virar rotina, a pessoa começa a se sentir deixado de Sim. lado. Aí começa a achar que aquilo... mas só o esporte você prioriza, que foi um dos pontos Sim. onde eu ouvi me separar. Embora ele tenha ido, começou a pedalar, tudo. Que até a Lu ia me dar uma xuxinha do 70.3 na época. Então, ela falou assim, Sá, não vou te dar, não quero causar, sabe, conflito. Sim. Não, você vê como é que são as coisas. Por exemplo, quando eu fiz o meu 70.3, eu tinha ganhado uma xuxinha daquelas que são a contagem das voltas, Sim. né? Da Claudinha. Quando ela fez, ela me deu e falou, você vai fazer um também. E eu fiquei com aquilo ali e falei, não, eu vou fazer. Quando eu terminei o meu, eu quis repetir o gesto. E eu dei pra Cris... E eu queria dar para você. E aí, quando eu falei, não, eu não posso dar para Samanta, porque senão eu vou criar um problema na casa dela. Então, assim, você vê que, né, a gente tem essa preocupação. Tem essa preocupação, exatamente. Não Essa é? delicadeza, né? Esse apoio da família, do É companheiro, importante. é muito importante, né? Não, eu sinto isso, assim, o Gá... A gente tava falando aqui que ele trabalha na noite, eu sou total da manhã, então a gente tem essa questão de ter fuso horários diferentes. Mas só de você saber que a pessoa... Não, vai lá, se joga, eu vou estar aqui quando você chegar. Já faz uma diferença, porque se a pessoa que tá com você não te ele apoia... foi um Não, fofo. claro. A gente tá aqui Não, claro, se ele apoiando no podcast também. Não, é claro, se ele chegasse à noite pra você e falasse assim, poxa, mas você já vai dormir? Amanhã você vai treinar? Eu queria ficar mais um pouquinho com você. Não vai no meu show, Você já não fica vai me assistir. um sininho aqui assim, ó. Tum, 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 tum. Será? Isso afasta, você começa a né? se questionar. Você fala assim, pô, será que eu vou? Será que não é melhor eu ficar? Será que ele não vai ficar chateado comigo? Mesmo no Riacho, aconteceu várias vezes não. As 2 vezes que eu fui, assim, às vezes eu, tipo, acabava, já pegava o celular, tipo, cadê? Sim. Ele tava dormindo Ele não tá ainda, pressionando gente, porque nada, ele mas a chegou gente do show, tá- mas a gente fica, tipo, meu Deus, será que... Mas aí você vai falando, não, é tranquilo. Mas porque é recíproco, né? Ele vai no show... Já dou a dica de uma próxima pauta aí, ó. As solteiras e os solteiros do triatlon. Como é, né? É que a gente tá há muito tempo casadas, namorando. Mas como que deve ser? Você O se cotidiano. relaciona com a pessoa de fora? É. Ou Essa só- é o
Tá aí uma boa, uma pautinha aí. Alguém que não é do mesma, esporte. Eu namoro o Gabriel há 3 anos, mas mesmo antes disso, eu nunca me envolvi com alguém que praticava esporte. Sempre foi de fora, né? Porque acho que não tem muito... Você não vai buscar no esporte, eu não sei o quão... Tipo assim, deve ser legal, mas também deve ser chato, né? Porque às vezes vocês fazem tudo a mesma coisa. Ao mesmo tempo que é legal você ter um companheiro, mas não tem muita diversidade. Não sei. Eu acho que eu gosto de ter diversidade, assim, no meu relacionamento. Não sei... Não sei. Apesar assim, que a gente surfa junto. Eu adoro surfar então, isso junto. que eu ia Já falar. tem Por um exemplo, ponto. quando eu tava treinando pro 70.3, e até hoje, as nossas brigas são assim, não são brigas, são discussões. Assim, E, gente, eles estão tudo aqui, ó, atrás das câmeras. assim, Faltou a Carlinha ali por exemplo, sentada. o meu 70.3, ele pedalou comigo. Isso pra mim foi muito importante. Sim. Porque Sim, ele ia você sempre entendeu? comentou Ele isso. ia comigo. E eu sabia que assim, se eu for pra estrada, eu sei que, todo mundo pode me largar. Ele não vai me largar, entendeu? Então eu ia tranquila. Não, e você chegou a comentar. Quando você quis fazer, você sentou com ele e falou. Eu ia segura, eu ia tranquila. Eu sabia que se demorasse muito, ele tá ali comigo. Então, assim, pra mim, era uma tranquilidade quando a gente ia pro Riacho, treino longo. E aí ele resolveu que ele vendeu a bike dele, a road dele. E só quer saber de mountain bike. Aí eu falei, você vai ter que dar um jeito, porque agora a gente tem ciclo pela frente e eu preciso de você pedalando comigo. Vai ter que entendeu? pedalar no volantinho a milhão com a Lu agora. Quero só ver, hein? Então, a gente já fez um combinado. Primeiro ele disse que não ia de jeito nenhum. Ontem ele já deu uma dica de que ele vai comigo, assim. Agora vamos ver, ó. Senão ele vai vir aqui no podcast falar com a gente pra resolver essa Isso é outra história. pauta que a gente pode trazer, né? Os namorados, namorados, pra falar como é que é Qual aguentar a a visão? gente. É legal, né? Porque o Guy, ele nunca imaginou. Acho que namoraria uma triatleta, né? Então, o Ironman era uma coisa que não existia. Mas eles ficam orgulhosos da gente. No fim, ficam orgulhosos, né? Enche o saco. Quer dizer, o meu não, gente. Eu não posso falar. Mas o Carlos mesmo, né? Ele falava, mas assim, ficava orgulhoso, com certeza. Porque a Samantha, gente, ela é assim, ó. Braba, viu? Vai correr atrás dessa mulher, vai pedalar atrás dessa mulher. Sabe que eu fico brava? A Samantha, ela não é aquela que treina loucamente. Ela vem, treina bastante, aí depois ela para, depois ela volta. Yoga. Mas ela sempre tá pedalando e correndo bem. Eu falo, gente, a Samantha é um fenômeno. Amiga, ó, parabéns, porque você... Eu vejo a Samantha correndo, eu não acompanho a Samantha. Nunca acompanhei. Vocês estão Mas fortes, agora a vocês gente estão vai bem correr fortes. Agora a gente vai Não, correr agora rápido. eu vou acompanhar. Vocês estão Eu fortes. vai correr quero o rápido. pelotão da madrugada, filha. É zica aquelas meninas ali. Sei. Iron Man, meio Iron, a Rafa pra maratona. É ali que a gente tem que colar. né? Temos que... Cola nelas, a gente vai agora. Mas é isso, a gente junto vai e as mulheres junto, né, se ajudam. Até esse negócio do pelotão da madrugada que você está falando, esses dias eu ainda comentei com a Thaís e com a Rafa a respeito delas irem com a gente, né? Poxa, são triatletas fantásticas, foram pra Kona, entendeu? Tem um pace absurdo, correm com uma facilidade, bagagem, né? correm com uma facilidade. E elas estão se propondo a ir com a gente no domingo, fazer o longo. Exatamente. E eu falei, olha, eu fui na Rafa e depois eu fui na Thaís e falei assim, olha, vocês, assim, estão dando um exemplo que pra mim, assim, dá gosto de ver isso. Independente de assessoria. Como eu a gosto... troca feminina ali, né? Como eu gosto desse lance de incentivar, né? É assim, pra mim, brilha os olhos ver uma menina como a Rafa que corre pra caramba, fazendo treino ali com a gente. E vou fazer o treino com vocês até o final. Então, assim, você vê que ela dá um tiro, ela vai um pouco longe, mas ela volta, tá tudo bem, gente. Vamos até, entendeu? Até o final com a gente. Então, isso não tem preço, né? Não. É verdade. Muito legal. Mas eu acho que é isso, assim, esse papo muito, muito especial, né, com a Sá, nossa convidada, que a gente tem trocado muito. E eu acho que esse é o intuito, né, a gente começando aqui o Se Liga Nelas, é fomentar o esporte e trazer a mulherada mesmo pro jogo. Tá junto, se conectar, se chamar, vamos correr, quer pedalar? Saber que quando você entrar ali num grupo, independente de assessoria, vai ter uma mulher lá que vai te abraçar, que vai querer ter você. Eu tive a Arielle que me abraçou, me emprestou as jerseys, me vestiu ali. Então, assim, é muito importante, né? E eu queria agradecer você, Sá, por esse momento aqui juntas. Muito especial, você é muito especial pra gente e um exemplo como atleta. E agradecer também os nossos apoiadores, né? Que falando de apoio,
pro esporte. Esses 3, a Mobility, Recovery, o Sub-8, que tá com a gente aí sempre. E o Movimento Abaixada, que também os nossos fotógrafos que dão uma segurança até pras mulheres correndo ali. É uma pauta legal pra gente aqui também. E é isso, gente. Foi muito legal. A gente ficaria aqui horas. Mas vamos lá, que agora é o início estamos começando. É isso aí. Um ciclo sem fim. É o início de um ciclo. Obrigada, Sá. Obrigada, Sá. Valeu.